Olá pessoal, estamos começando mais um comentário geral de desempenho dos fundos da Futura Invest. Novembro foi um mês caracterizado por um aumento significativo da aversão a risco no Brasil. Existem duas justificativas claras para isso. A primeira tem derivação do desempenho da economia americana. Como todos sabem, desde maio, sempre quando saem dados mais fortes da economia americana, a especulação de que o Banco Central americano irá iniciar a retirada dos estímulos monetários. E em novembro nós tivemos uma bateria de dados bons da economia, e esse receio de que esse movimento de retirada de estímulos por parte do Banco Central americano ressurgiu, o que impactou o prêmio de risco do Brasil, dado o receio de que, uma vez iniciado o processo, o dólar tende a valorizar frente às moedas dos países emergentes, havendo fluxo de capital com direção aos Estados Unidos, e o mercado termina antecipando isso. Olhando o micro, novembro também foi um mês caracterizado por fracos dados econômicos do Brasil, o que mostra uma fragilidade ainda maior em relação aos demais emergentes. Nós tivemos divulgação do PIB bem abaixo do esperado. Nós tivemos também dados da política fiscal também mostrando uma falta de disciplina por parte do governo. Isso terminou impactando e criando um processo de aversão a risco maior. E dentro desse ambiente, a bolsa caiu forte, o dólar subiu e as taxas de juros também subindo de maneira significativa. Como eu venho comentando nos últimos vídeos, os principais gestores que nós distribuímos já estavam com uma visão pessimista para a Bolsa e para a economia brasileira de maneira geral. Então novembro foi um mês caracterizado por uma forte performance dos fundos multimercados, considerando que o cenário base, que a maior parte dos gestores que nós distribuímos tem como parâmetro, se configurou. Então vocês vão perceber que em novembro praticamente todos os nossos fundos multimercados foram super bem, e os fundos de ação foram melhor do que o Ibovespa. Então, no mês em que o Ibovespa derrapou cerca de 3,5%, alguns dos nossos fundos de ação conseguiram ainda fechar o mês no território positivo, e os que caíram muito menos do que o Ibovespa de maneira geral. Dezembro tende a ser um mês ainda de muita volatilidade. O principal driver para dezembro será a reunião do Fed. Já existem algumas apostas de que em dezembro haverá o início da retirada dos estímulos. Se esse cenário se configurar, é possível que as bolsas, e esse cenário ruim de aversão a risco prevaleça, com bolsa para baixo, dólar para cima e juro para cima. Não havendo o início do tapering, ou seja, não havendo o início da retirada dos estímulos econômicos, nós podemos ter aí alguma diminuição de pressão para os ativos de risco, e a bolsa pode se beneficiar. De maneira geral, o quadro ainda de apreensão, de aversão a risco, as perspectivas de crescimento para a economia brasileira continuam bem baixas, a inflação continua bem resiliente, e o Banco Central subindo os juros ainda não conseguiu recuperar de uma maneira mais sustentável a credibilidade perdida ao longo do ano. Então dezembro tende a ser um mês ainda difícil, e as atenções vão estar voltadas para a decisão do Fed, que deve acontecer na próxima quarta-feira. Então nós estamos finalizando aqui o último vídeo do ano, e eu desejo a todos um Feliz Natal. Foi um ano bem desafiador para o desempenho dos mercados no mundo, e principalmente aqui no Brasil, e meus votos, além de paz e serenidade a todos vocês, é que 2014 seja um ano de um desempenho menos sofrível, principalmente para a Bolsa. Então é isso, e até 2014.